Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu vou deixar o microfone de vocês no mudo durante a apresentação, mas fiquem à vontade de, caso vocês tenham qualquer dúvida, perguntas, pode fazer aqui no chat, que vocês encontram, dá para abrir logo embaixo, assim, no centro da tela, na parte inferior, você acha o balãozinho ali do chat para fazer qualquer pergunta. E fiquem à vontade, espero que gostem bastante aí tenho certeza, né, que vão gostar bastante da apresentação do Dr. Auremir. Aí, com a palavra, doutor. Obrigado aí pela apresentação, Robson. Eu agradeço pelo convite, agradeço a Texcan, a PD Motion, a você pessoalmente, o Robson, ao Dom, por ter feito o contato inicial. E espero, de fato, que eu traga aí alguma coisa que acrescente a esse pessoal que reservou a sexta-feira para estar aqui assistindo a gente, tá bom? Aqui fazendo uma breve apresentação sobre a minha estrada aí pela formação em odontologia. Eu comecei na Universidade Federal de Sergipe e 2 anos depois, eu acho, da formatura, eu fui para Recife. Em Recife, eu passei 9 anos entre a residência, o mestrado e o doutorado em cirurgia bucomaxilofacial. E na época do mestrado, doutorado já, eu comecei a ter um interesse muito grande pela ATM, né? Mas eu sentia aquela insatisfação, eu não via os resultados tão bons a longo prazo, eu via que muitos casos recidivavam. Então, eu sempre procurei um tratamento que fosse mais adequado, menos agressivo, mais conservador. E depois disso, eu enveredei pela carreira da ATM mesmo. Então, apesar de ter, como vocês estão vendo aí, uma formação completa em cirurgia, eu não lembro quando foi a última vez que eu operei um paciente, que eu operei a ATM de um paciente. Então, cada vez mais eu tenho sido conservador nas minhas abordagens e, felizmente, consigo resultados muito satisfatórios, muito interessantes para o paciente, que eu acho que é o mais importante, tá? Para finalizar aqui, eu sou o coordenador do capítulo 5 do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, que é uma organização, né, uma entidade de classe dos cirurgiões do Brasil todo, e eu coordeno esse capítulo, que compreende os estados de Sergipe e Bahia. Desculpa, Sergipe e Alagoas. Então, o que eu vou falar hoje, pessoal, é sobre a terapia oclusal nas patologias da ATM. Tá? Então, quando a gente fala em terapia oclusal, com certeza a maioria remete a uma coisa mais clássica, quando a gente falava de equilíbrio oclusal, né, que é aquela coisa do carbono, desgastes, né, aquela interpretação subjetiva do que a gente vê através do carbono. E o que eu vou falar aqui hoje é totalmente diferente disso, né? Com o uso da tecnologia, a gente, na verdade, não abandona o carbono, mas ele passa a ser um auxiliar. Ele não é a arma principal na seleção dos locais de desgaste. E a gente vai ver isso aqui com o tempo na nossa apresentação, tá joia? O que eu vou mostrar para vocês hoje à noite, né, dessa apresentação, é basicamente isso aqui. Não necessariamente na mesma ordem, mas eu vou falar um pouco sobre a odontologia digital, falar sobre as ferramentas de diagnóstico para a patologia da ATM, falar sobre a terapia oclusal nas patologias da ATM, o uso do T-scan na terapia oclusal e, acho, talvez a parte mais importante, né? Como triar os casos que podem ter benefício com esse tipo de tratamento. Eu acho que a chave do problema está aí. Não é sair utilizando qualquer e todo paciente, né? Eu acho que se fizer isso vai estar fadado ao insucesso. Mas identificar o paciente que vai ter benefício é o mais importante. A execução não é tão complicada assim, tá? Vou apresentar alguns casos, se não me engano eu tenho 4 casos.
E, por fim, a gente abre espaço aí para discussão, questionamentos, né, e troca de experiências com os colegas. Joia? Então, de início, a gente vê essas duas imagens aqui. À direita é um consultório odontológico bem antigo, e à esquerda, à direita, um consultório odontológico que parece do futuro, mas que não é futuro. Isso daqui é realidade, tá? Então, a gente imaginar os tratamentos que a gente fazia no passado e comparar com o que a gente faz atualmente, é uma mudança drástica, muito impactante da nossa realidade. Então, hoje em dia, as nossas cirurgias, por exemplo, são cirurgias guiadas, né? Os pacientes, eles não são mais moldados, existe o escaneamento intraoral, né? O fluxo, o processo todo é digitalizado. Então, não tem como a gente abrir mão da tecnologia no tratamento atual, em prol do paciente, tá? Então, mais ou menos o que eu falei aqui, né, de digitalização, planejamento virtual, cirurgia guiada, tudo é feito dentro de um fluxo digital. Então, tem um fluxo digital na implantodontia, na estética, né, na ortodontia, tem um fluxo digital que é muito forte atualmente. Mas quando chega na última fase, naquela fase da entrega da oclusão final do paciente, aí a gente volta para o analógico. O carbono e a interpretação subjetiva através do olho humano. O olho humano é um dos órgãos, acho que, mais fantásticos que a gente tem. Né? Se a gente for prestar atenção para o olho, é lindo. Mas ele, junto com o carbono, não é suficiente, não é o mais apropriado para fazer julgamentos sobre locais onde eu devo fazer meus ajustes, onde tem mais pressão, onde tem menos pressão, se existe um equilíbrio da oclusão ou não. E daí entra o papel do T-scan. E aí eu já mostro essa imagem aqui para vocês. Não sei se todo mundo está habituado ou já utilizou a tecnologia, mas eu vou fazer uma breve introdução aqui, né? Aqui é a representação da maxila de um paciente com as unidades dentárias, corriqueiramente, como a gente identifica, 11, 12, 13. Aqui tem uma ausência dentária. Né? Aqui uma representação em 2D, aqui uma representação em 3D da mordida do paciente, da oclusão do paciente. Só que, diferentemente do que a gente via antigamente, ou ainda vê, só através das marcas de carbono, hoje a gente consegue ter uma imagem dinâmica da oclusão. Então, a gente consegue identificar como a oclusão está acontecendo. Tá? Então, aqui tem tudo que está em vermelho representa a força da mordida do lado direito. Tudo que está em verde representa a força da mordida do lado esquerdo. Tá? E aqui a gente vê pontos A, B, C e D que estão bem juntinhos. O ponto A é quando existe o primeiro contato dentário. Quando o sensor do T-scan identifica o primeiro contato dentário, ele marca o ponto A. Entre o ponto B e o ponto C, é aquele momento em que o paciente está na máxima intercuspidação, então ele está travado. No ponto C é o ponto que o paciente começa a afastar os dentes e o ponto D não tem mais contato dentário. Então, o que a gente vê aqui, nesse paciente que eu pedi para morder 3 vezes, tá? Você vê 3 gráficos aqui embaixo, então são as 3 mordidas do paciente, mas você vê que tem um desequilíbrio muito grande. Tá? Então, a linha verde, que representa a força da mordida do lado esquerdo, ela está sempre acima da linha vermelha. E vocês estão vendo esse tracinho cinza aqui na segunda mordida, né? Então, eu estou analisando nesse gráfico esse momento cinza aqui, tá joia? Então, a gente vê que tem 74% da mordida para o lado esquerdo, 26% da mordida para o lado direito. Então, tem um desequilíbrio muito grande. E esse paciente é um paciente que acabou de fazer um trabalho reabilitador. Foram instaladas, se não me engano, 14 facetas nesse paciente. E a colega, né, eu não faço esse tipo de tratamento, não faço faceta, não faço estética, mas a colega me pediu, vamos fazer uma análise desse paciente, porque eu fiz um trabalho muito grande nele, e eu queria ver como é que tá. Eu já fiz o ajuste baseado
no carbono, e eu queria que você analisasse como é que está. E estava desse jeito. Então, teoricamente, ele estava finalizado, ele estava entregue, tá? Mas com o T-Scan a gente vê que não estava bem legal. E daí surge aquela questão, poxa, eu fiz uma restauração de um dente anterior em fratura, eu fiz uma faraceta e fratura, e eu já refiz várias vezes e continua dando errado, dando problema. E muitas vezes a gente não sabe por quê, tá? E aí, 15 minutos depois, a gente entregou o paciente assim, ó. A gente começou a fazer uma análise dos pontos que deveriam ser ajustados ou desgastados com o auxílio do T-Scan. Não é que deixou de usar o carbono, continuava usando o carbono, mas o T-Scan que me falou, ó, esse contato é o que tem uma maior pressão, ou esse contato é o que tem uma maior pressão. E aí sim eu consegui distribuir muito melhor a força da mordida desse paciente, e eu não tenho dúvida que o tratamento dele vai ter uma longevidade bem maior, uma duração bem maior. Esse slide aqui, ele não é meu, né? Provavelmente quem acompanha as palestras, as apresentações do T-Scan, conhece bem essa pessoa, o Dr. Scott Green. É um grande nome mundial no uso e aplicação do T-Scan. E eu gosto desse slide porque ele enumera as diversas aplicações do T-Scan. Tá? Então, dá para usar muita coisa na odontologia. Mas a aplicação que a gente vai focar nessa aula é a seguinte. TMD, que é a abreviação em inglês da DTM, que vocês vão ver com o desenrolar da aula, que eu não gosto de falar em DTM, porque é como se eu juntasse vários problemas num saquinho só e dissesse que é tudo igual. Então, eu não costumo usar esse termo. E a aplicação é TMD e Disclusion Time Reduction, que é a redução do tempo de desoclusão, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também. Tá joia? Mas, para eu conseguir identificar, né, quais são os pacientes que eu posso utilizar esse tratamento da redução do tempo de desoclusão, que é o ajuste oclusal guiado pelo computador, eu preciso primeiro fazer o diagnóstico. Eu preciso ter certeza que aquele paciente vai ter algum benefício com o meu tratamento e que eu não vou prejudicar, né, que pode acontecer. Se a gente pode prejudicar um paciente que, fazendo uma restauração que fica alta, né, fazendo ajustes errôneos, né, incorretos, também pode prejudicar. Tá? Então, existem alguns critérios. Quais são os critérios, né, dos pacientes que eu posso utilizar esse tipo de terapia oclusal? Tá? São os pacientes que classicamente acordam com dor na face, pacientes que se queixam de cansaço durante a mastigação, pacientes que sofrem com dor temporal, pacientes que apertam ou rangem os dentes, pacientes que se queixam de tensão crônica nos maxilares, que apresentam cliques, né, sem travamento, que tem uma abertura de boca legal, considerável, e que tem relações oclusais próximas do normal, tá? Então, muitos desses critérios que eu coloquei aqui para vocês, vai dizer, são características, são sinais e sintomas de DTM, tá? Então, a gente vai mais profundo ainda. Dentro desses pacientes que têm sintomas de artropatias temporomandibulares, a gente vai começar a filtrar quais são os que podem ter benefício com essa técnica. E aí a gente tem que, inicialmente, lembrar da etiologia da patologia da TEM, né, que são basicamente 4 grandes grupos. Existe a etiologia traumática, né? Então aquela criancinha que na idade escolar caiu na piscina, bateu o queixo, tem até a cicatrizinha no queixo, né? Levou uns pontos. Isso não pode ser ignorado, não deve ser ignorado. Aqui, um acidente de carro, por exemplo, que o paciente sofre aquele efeito chicote, da desaceleração brusca. Isso pode ter consequência para articulação, deslocamento de disco, tá? Então, a primeira causa é a traumática. A segunda delas, muito pouco pesquisada, né, na generalidade, que é uma causa infecciosa. Então, existem bactérias que causam otite, sinusite, amidalite,
pneumonia, que em trabalhos de biópsia de tecido da articulação temporomandibular, elas são encontradas lá, biópsia e cultura. Então, existem bactérias que causam problemas na articulação também. Tá? A terceira causa, também pouco investigada, é a causa autoimune. Então, existem doenças que acometem, doenças sistêmicas, que acometem o joelho, ou o quadril, o cotovelo, né? Então, existem as artrite reumatoide, pacientes que têm tiroidite de Hashimoto, eles podem ter problemas articulares. E se afeta o joelho, o quadril, por que não a ATM? Afeta sim, com certeza, e isso não pode ser ignorado. E a quarta grande causa é a causa oclusal, tá? E esse é o ponto principal da nossa apresentação de hoje. Identificar, dentre esses pacientes, quais aqueles que têm uma causa oclusal, uma etiologia oclusal forte. E aí sim, eu posso agir nessa causa. Não adianta eu tentar fazer ajuste oclusal em paciente que tem uma artropatia temporomandibular de causa infecciosa que não vai resolver, ou de causa autoimune, não vai resolver. Então, desse slide, a gente tira que não pode colocar DTM num jogo só, todos os pacientes, você tem DTM, você tem DTM, você tem DTM, tratava da mesma forma, que não é diferente. E daí que surgem os insucessos, os pacientes que procuram 4, 5 profissionais, que chega lá com um saquinho cheio de placa, doutor, já usei várias placas, mas nenhuma resolveu. Talvez o fator etiológico não tenha sido localizado e tratado adequadamente. Tá? Então, para se fazer esse diagnóstico, a gente precisa usar algumas ferramentas. E daí já começa a entrar a questão da tecnologia. Quais são as ferramentas que eu tenho disponível, que eu utilizo para o diagnóstico das artropatias temporomandibulares? Tá? O primeiro deles é o T-scan. Né? Eu vou falar cada um de maneira individual, já. T-scan, a eletromiografia, a tomografia de feixe cônico. Né? Eu falo da tomografia de feixe cônico porque ela é muito acessível para a gente. Né? Existe a tomografia, aquela maior tomografia médica, mas a tomografia de feixe cônico é muito mais rápida, menor radiação, então tem benefícios para o paciente e para a gente também. A ressonância magnética e um que é muito pouco utilizado, conhecido talvez, é o bochecho com água gelada, que eu vou falar um pouquinho para frente. Tá joia? Porque a gente deve lembrar que um dos sintomas, né, dos pacientes que têm problemas na articulação, principalmente os problemas musculares, é a sensibilidade dentária. E a gente consegue observar isso através do bochecho com água gelada. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui do T-scan. Né? O T-scan, eu particularmente acho... só voltando aqui, nesse slide. Essas ferramentas, pessoal, são as que eu utilizo, as que eu tenho disponível. Então, existem outras ferramentas, como a vibroanálise, né? Aquela análise vibracional da articulação, a análise dos movimentos mandibulares, através de um me falhou a memória agora. Mas é um aparelho, um capacete, que você consegue identificar precisamente os movimentos que a mandíbula faz no movimento de abertura e fechamento da boca. Tá? O T-scan. Ele é uma ferramenta extraordinária, particularmente eu acho que todo dentista deveria utilizar. Eu, mesmo sendo cirurgião, fazendo só parte do meu tempo é que eu me dedico à ATM, parte do tempo eu faço cirurgia, parte do tempo eu faço a parte mais clínica. E eu vejo o quão importante, quanto ele me ajuda na minha prática, tá? Porque eu consigo identificar a oclusão acontecendo de forma dinâmica. A cada 0,003 segundos eu tenho uma foto da oclusão. Eu não tenho simplesmente a marca do carbono no dente. Então eu consigo identificar naquele momento onde que o paciente tem uma força de mordida maior, onde que teve um contato prematuro. E isso vai ajudar muito, né, nesse tipo de tratamento especificamente.
E uma frase que eu gosto muito, que, né, na verdade é do professor Nick Yannis, é um dos grandes nomes também da neurofisiologia muscular, da oclusão, é que ele fala que o T-scan transforma a oclusão em números. E isso é importante para a gente, né? Conseguir ter uma ferramenta mensurativa, conseguir mensurar o que a gente está fazendo e não utilizar apenas ferramentas subjetivas, como o VAS, né? A escala de Duke. Então, aqui um paciente, que na verdade sou eu, vocês veem aqui, ó, Auramir Rocha Mello, sou eu, aquele mesmo exame, que é o multibite, que a gente faz 3 mordidas para identificar se existe um padrão nessa mordida, né? O ideal, pessoal, é que se tenha mais ou menos isso daqui que eu tenho na segunda mordida. A força total da mordida, que é essa linha preta, ela vai subindo, né, íngreme rapidamente, se mantém em platô, que é durante a máxima intercuspidação, e ela cai rápido também. Então, a minha mordida é mais ou menos isso, tem um padrão. Tá? Eu tenho um equilíbrio legal entre o lado direito e esquerdo, mas você vê que esse tracinho aqui, ó, esse tracejado, que é o centro de força, ele mostra a resultante das forças oclusais. Você vê que ele inicia um pouco anterior, vai para a direita, depois vem para a esquerda. O ideal é que ele fosse mais retilíneo, começasse anterior e viesse mais para posterior. Tá? Então, mesmo tendo um equilíbrio legal do lado direito e esquerdo, ainda se pode melhorar. Tá? E isso a gente não consegue ver sem utilizar essa tecnologia. E esse vídeo daqui eu trouxe para mostrar o que procurar no exame da excursão lateral, né, a lateralidade direita, a lateralidade esquerda, em um paciente candidato à terapia oclusal. Nesse exame daqui, vocês estão vendo que é uma lateralidade direita, né? Então o paciente vai fechar, ocluir e desviar a mandíbula para a direita. Vocês vão ver que ele vai ter um toque grande, uma pressão alta, aqui no 27. Eu vou dar o play aqui. Então, começa a pontuar, primeiro contato. Você vê que o meu primeiro contato foi mais para o lado direito, depois está chegando para o centro. Começou uma pressão bem alta ali na região do 27, máxima intercuspidação. Se mantém assim por um tempo. E agora é que é o interessante. Quando começa o ponto C, que é o momento que se inicia a desoclusão, você vai ver que tem um contato forte aqui, no molar do lado esquerdo, quando não deveria acontecer, já que o paciente está fazendo um movimento para o lado direito. Tá? E isso acontece em 2 momentos. Aqui, tá vendo essa coluna vermelha bem alta do lado esquerdo? E mais para frente também. Aqui. Tá? Então, nessa paciente especificamente, ela já foi tratada, tá? Não é um dos casos que eu vou pormenorizar mais para frente, mas o ajuste que eu fiz foi isso aí. E ela melhorou absurdamente, tá? E aqui é a lateralidade esquerda. Então, eu peço para o paciente incluir, desviar para a esquerda. Então, o padrão é bem parecido. Você vai ver que ela tem uma pressão grande aqui na região do 27, aqui, ó, nesse momento. E na lateralidade, que é a partir do ponto C, aqui, você vê que ela tem um contato ruim, um contato nocivo, digamos assim, do lado direito, né? Quando não deveria acontecer. Então, foram esses 2 ajustes que eu fiz nessa paciente. Joia? E é isso que a gente tem que procurar, né? Se o paciente... outra coisa. Essa paciente, você vê, tanto aqui na lateralidade direita, quanto na lateralidade esquerda, ela tem um tempo de desoclusão, que é medido aqui do ponto C ao ponto D, de 0,20. 0,2 segundos, na verdade. Que o ideal é que seja abaixo de 0,4. Então, você vê, poxa, tá bom, não vou mexer nessa paciente, não.
Tá? Mas mesmo tendo um tempo de desoclusão legal, ela tinha interferências no percurso que a mandíbula faz na lateralidade. Então, ela precisava ainda de correção. E a mesma coisa acontece na lateralidade esquerda. Tinha aqui 0,19, teoricamente está um tempo bom, mas tinha muito contato de interferência. A segunda ferramenta que eu utilizo é a eletromiografia. Tá? Então, ela é fundamental para avaliar o recrutamento de fibras musculares durante os movimentos da mandíbula. Fechamento, mastigação, né? A gente consegue ver durante o ciclo mastigatório, para o paciente mastigar uma amêndoa, por exemplo, e ver como a musculatura se comporta. E na eletromiografia, a gente consegue observar alguns fatores, entre eles a simetria. Por exemplo, se o masseter direito está funcionando simetricamente com o masseter esquerdo, se o temporal direito funciona simetricamente com o temporal esquerdo, se existe sinergia, está temporal e masseter funcionando legal do lado direito, temporal e masseter funcionando legal do lado esquerdo, se existe sincronia, o masseter direito passa a ser ativado, começa a ser ativado num momento semelhante ao que o masseter esquerdo começa a ser ativado, ou um começa antes do outro, entendeu? Então, isso a gente absolutamente não consegue identificar clinicamente, através de palpação ou alguma outra ferramenta, não dá, tá? E a gente consegue simular, desculpa, faltou aqui, simular diferentes dimensões verticais e ver o que uma dimensão vertical diferente traria, qual seria a repercussão que traria para os músculos, tá bom? E, de forma semelhante ao que o Nick Anius fala, a eletromiografia também transforma a função muscular, a ação muscular, em números. Eu consigo medir o que está acontecendo. Já? Então, aqui, ó, esse é o eletromiógrafo que eu uso, que é o da BioResearch. Tá? E a gente mede, basicamente, dois músculos, dois grupos de músculos, os temporais e os masseteres. Aqui, os temporais em vermelho, os masseteres em verde. E esse é o gráfico que a gente vê no eletromiógrafo. Tá? A gente vai ver aqui o TAR, TAL, que é o temporal anterior. Right, direito, left, esquerdo. E o MMR, MML, são os masseteres, esquerdo e direito. Já? Então, sempre que aparecer uma eletromiografia, a gente vai estar vendo isso, temporais e masseteres. Em alguns momentos, eu vou mostrar um gráfico semelhante a esse, com 4 momentos. Né? Esse primeiro momento, essa primeira mordida aqui, é o paciente fazendo a oclusão nos dentes dele, né? Da forma que ele oclui normalmente. No segundo gráfico, nesse segundo momento, eu coloco um rolinho de algodão entre os dentes do lado direito do paciente. E eu peço para ele morder e vejo qual é a repercussão na musculatura. Faço a mesma coisa com um rolinho de algodão do lado esquerdo. E, por último, um rolinho de algodão dos dois lados. Né? Essa é a prova da descompressão do professor Learreta, né, que é um dos meus mentores, e que a gente consegue dar um diagnóstico legal também para ação muscular nos pacientes. Nesse caso, por exemplo, a gente está vendo aqui que na primeira mordida, né, o paciente ocluindo nos dentes deles, a gente consegue ver que o masseter direito não está funcionando tão legal quanto o masseter esquerdo. Então, existe algo que inibe o funcionamento dessa musculatura, desse masseter. E aí que a gente tem que focar o nosso diagnóstico, né? Aprofundar nosso diagnóstico. A terceira ferramenta seria a tomografia, né? Acho que a maioria deve estar bem habituada a solicitar tomografias de feixe cônico, né? Uma forma de avaliar objetivamente os tecidos duros da articulação, então a gente consegue identificar a morfologia do côndilo, o posicionamento do côndilo, se ele está mais anteriorizado, posteriorizado, no sentido médio-lateral também. E uma das coisas mais que chama mais atenção é quando tem algum grau de degeneração, né? Os graus algum grau de degeneração óssea, quando começa a aparecer os facetamentos, as erosões. Então, a gente consegue identificar muito bem através da tomografia. Então, eu quis mostrar para vocês o que vocês não devem eleger como tratamento para um paciente
como terapia oclusal para algum paciente. Né? Se o paciente tiver um côndilo como esse, que eu estou mostrando aqui nesse slide, não é o candidato para a terapia oclusal. Esse paciente, vocês veem do lado esquerdo, a fossa articular tem um formato legal. Deixa eu ver aqui se eu consigo. O que é isso? É isso aqui. Não. Isso. E aí, você consegue ver como a fossa articular tem um formato legal. A eminência articular tem um formato arredondado legal também. Mas olha o côndilo, né? Ele vem seguindo uma trajetória e, em certo momento, ele faz uma curvatura muito grande para a anterior. Isso a gente chama de deflexão do côndilo. É um côndilo defletido e leva a acreditar que esse paciente foi vítima de trauma, né? Pode ter sido na infância, que gerou uma alteração do eixo de crescimento do côndilo. Isso daqui, por favor, não interpretem, não acreditem que é variação anatômica, porque não é, tá? Esse facetamento que ele tem no côndilo também não é natural, não é normal. Isso não é uma forma de côndilo, tá? E do lado esquerdo está pior ainda. Você vê como a fossa articular tem uma alteração grosseira de forma. A eminência articular, como ela está mais rasa e irregular. E o que chama mais atenção, não tenho dúvida, é o côndilo. Então, ele já tem aquele bico de papagaio, né, que cientificamente é um osteófito. Então, o osteófito é sinal de degeneração. Aqui eu mostrei, ó, é exatamente aqui. Exatamente igual. Tá bom? Então, não é esse tipo de paciente que você vai eleger para fazer uma terapia oclusal com o objetivo de tratar a dor. Tá bom? E aqui, mais mostrando também o grau de comprometimento que esse paciente teve aqui, ó, uma diminuição muito grande da altura do côndilo, né? Alteração do formato do côndilo. Então, não é o paciente candidato à terapia oclusal. A quarta ferramenta, que é a ressonância magnética, né? É um exame que eu costumo solicitar com frequência, até porque eu não lanço mão, não tenho a disponibilidade de usar a fibroanálise, que seria um dos substitutos da ressonância, era você fazer a análise da vibração da articulação, tá? Eu não tenho, então eu lanço mão da ressonância. Tá? Então, ela consegue avaliar objetivamente os tecidos moles da ATM. Diferente da tomografia, que a gente conseguia analisar os tecidos duros, na ressonância a gente analisa os tecidos moles. E consegue identificar, pessoal, não só posição de disco. Você pediu uma ressonância para chegar, né, ou no laudo, ou na interpretação, você fica, esse paciente tem um deslocamento anterior do disco, ou não tem um deslocamento anterior do disco, é muito pouco para um exame que te traz tanta informação, tá? Porque a gente consegue identificar inflamação, né, através das efusões, edema intraósseo, que a gente não consegue ver através da tomografia, o estado dos ligamentos do disco articular. Então, aprofundar a interpretação e análise da ressonância é muito importante para o nosso tratamento e, na verdade, para o diagnóstico. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos de ressonância. Nessa primeira, a gente vê aqui que o côndilo está defletido, né? Tem aquele joelho que eu mostrei no slide anterior. Tem uma manchinha aqui, ó, tá vendo? Um escurinho aqui na região posterior do côndilo. O disco articular, que é essa manchinha preta aqui, ó, ele me parece estirado, como se ele tivesse esticado mesmo. Tá? Eu fiz aqui o desenho. Né? Essa região aqui atrás leva muito para um diagnóstico de problemas infecciosos para essa articulação. Aqui o côndilo, você vê que além de irregular, ele tem uma deflexão muito grande. E aqui o disco, que ele está com estirado mesmo, como se tivesse esticado. E aqui a fossa e a eminência. Nesse outro slide, nesse outro caso, que está ainda pior, a gente vê o côndilo bem escuro aqui e com um formato muito irregular, muito fora do anatômico, e não é variação anatômica. E a gente vê aqui, ó,
pedaços de disco e de ligamento articular. A gente não vê isso na tomografia, a gente não identifica perfeitamente nem na vibroanálise, né? E só lembrando aqui que quem lida com ATM, quem trata ATM, com certeza tem o conhecimento do RDC ou do DCTMD. É uma ferramenta amplamente utilizada no mundo todo, em pesquisas, inclusive, né? Mas que o RDC, por si só, ele não conseguiria, por exemplo, te dar um diagnóstico como esse daqui, de ruptura de disco, laceração de ligamento, ou, né, esse caso aqui, como eu mostrei, que tem um forte indício de que tem um problema infeccioso, o RDC também não ia dar. Tá? Então, tem o seu valor, né? É muito divulgado no mundo todo, mas ele sozinho pode falhar muitas vezes. Tá? Então, a associação é muito importante. E o último exame, o último teste diagnóstico, na verdade, que a gente faz é o bochecho com água gelada. Tá? Então, nesse bochecho, que é muito estudado e divulgado também pelo Nick Anius, né, a gente faz um bochecho com água gelada, pode pegar uma água na temperatura ambiente e colocar pedras de gelo, padronizado, 5 pedras de gelo, aguardar 3 minutos para que aquela água, né, diminua a temperatura. E a gente pede para o paciente fazer um bochecho de 5 segundos. Não. E aí a gente vai dar uma nota, ele vai dar uma nota, né? Que é uma avaliação subjetiva, mas é muito interessante. De 0 a 10, 0, nenhuma dor, 10 a pior dor que ele já sentiu. E a gente faz isso no pré e no pós-tratamento, né? Para identificar se teve alguma alteração em relação à sensibilidade dentária daquele paciente. Tá? E isso seria assunto para uma aula, né? Mas só para ligar aí um alerta que a sensibilidade dentária ela não tem apenas uma relação com a inervação trigeminal. Existem outras inervações simpáticas, cervicais, que têm uma influência grande na sensibilidade dentária e que merece ser avaliada. Bom, pessoal? Então, resumindo, os critérios e o padrão do paciente que a gente vai selecionar para ser submetido a uma terapia oclusal, né, através da associação do T-scan com eletromiografo, né? Então, como queixa, a gente vai selecionar aqueles pacientes, logicamente, que têm dor, cansaço e tensão. Tá? Já eu não vou procurar aquele paciente, por exemplo, a queixa maior dele é uma crepitação, um ruído articular, porque isso já indica que ele tem algum grau de degeneração, e degeneração eu não quero tratar com terapia oclusal. Já? Através de exames de imagem, eu procuro aqueles pacientes que tenham pouco ou nenhum dano estrutural da articulação, tá joia? Então, preciso que ele tenha articulações que estejam adaptadas, né, e estáveis, né? E isso a gente pode ver através de uma classificação, é a classificação do professor Piper, que é um cirurgião bucomaxilo, né? E que a gente utiliza essa classificação para determinar ou para selecionar os nossos pacientes. E na neurofisiologia oclusal, a gente precisa identificar o problema. Ela precisa estar alterada, precisa ter algum desequilíbrio, né? Como aquele caso que eu mostrei lá quando eu falei sobre T-scan. A paciente tinha um tempo de desoclusão legal, porém, ela tinha uma neurofisiologia oclusal alterada. Quando fazia a lateralidade direita, tinha contato esquerdo. Quando fazia a lateralidade esquerda, tinha contato direito. Tá? Então, isso a gente precisa procurar e não vai encontrar sem o T-scan. E agora eu vou mostrar uma sequência aqui de 4 casos clínicos, tá bom, pessoal? Esse primeiro caso clínico é uma paciente, acho que foi ano passado que eu tratei essa paciente. Ela é enfermeira, na época ela tinha 33 anos. Eu coloquei essas imagens aqui para a gente ver que foi um dos critérios que eu coloquei ali, que o paciente precisaria ter uma oclusão relativamente normal, próxima do normal. Então, não posso pegar um paciente classe 2, um classe 2 grande, e tentar tratar com terapia oclusal que não vai funcionar.
ou ao contrário, classe 3, ou os pacientes que não têm as guias caninas, né, próximas do normal. A queixa principal dessa paciente era aquela dor temporal e massetérica, principalmente do lado direito. Crepitação era queixa? Não. Né? Ruído, zumbido, tontura, nada disso era queixa para ela. Tá? Então, ela procurou inicialmente um otorrino, e o otorrino passou Miosan, né, que é a ciclobenzaprina, e o Paco, que é analgésico potente, né, o paracetamol e codeína. E ainda assim, essa paciente só conseguia dormir com uma bolsa de gelo no rosto. Então, ela sofreu aí por um tempo relativamente curto, acho que foi um mês, pouco mais que isso. Tá? Então, aqui é aquela triagem, né? O screening, que a gente chama. Né? Vamos avaliar essa paciente por completo. Então, na tomografia dela, a gente vê que os côndilos não tinham uma deformidade grande, que a cortical estava mantida, que existia um espaço articular, né? O espaço entre o côndilo e a fossa articular. Aqui, a gente vê que existe algum grau de deflexão, porém, com estabilidade. Não existe uma degeneração ativa, não existe a perda da cortical, não existe erosão, tá? Osteófitos, nada disso. Aqui a imagem panorâmica, paciente com a boca aberta, a boca fechada. A ressonância magnética dessa paciente, você vê que o disco, essa imagem pretinha aqui, ele está bem posicionado. Ele está numa posição onde deveria estar durante a boca fechada. Esse do lado esquerdo está um pouquinho mais interior, mas nada digno de nota. Ele não está como aquelas imagens que eu mostrei, né, do que você não quer, do que você tem que correr quando se fala de terapia oclusal. E aqui com a boca aberta, você vê que o disco assume uma posição acima do côndilo, o que é o desejado, dos dois lados. Aqui foi a eletromiografia dessa paciente. Lembra que eu falei que quando aparecessem essas 4 imagens, era porque eu fazia mordida habitual nos dentes do paciente, rolinho do lado direito, rolinho do lado esquerdo e os 2 rolinhos. E o que a gente via aqui? Que o masseter direito dela não estava funcionando bem. Tá joia? Mais uma vez, eu não consigo identificar isso sem o uso da tecnologia. E aqui, só para complementar, eu não vou entrar muito nessa parte, mas é o diagnóstico sistêmico, digamos assim, dessa paciente, que a gente lança a mão de exames laboratoriais, sorologias, marcadores inflamatórios, para eliminar, descartar essas causas sistêmicas, infecciosas, autoimunes dessa paciente, tá joia? Então, feito isso, a gente fez aqui a análise da oclusão dela, do lado direito, a lateralidade direita, e você vê aqui, na verdade está na minha frente. Deixa eu ver se eu consigo. Enfim, mas você vê que a marquinha tá vermelha, então o tempo de desoclusão dela é bem alto, eu não consigo visualizar aqui quanto é que está, mas está bem alto. Do lado... aqui é o vídeozinho. Você vê que ela tinha um desequilíbrio também, mordia mais do lado direito do que do lado esquerdo. Ela não conseguia sustentar a mordida, né, o tempo todo. Você vê que ela mordia, aqui caía um pouco a força, aí subia, caía um pouquinho, subia. Tá? E aqui era a lateralidade direita dessa paciente. Vou passar aqui para a gente não perder tanto tempo. Na lateralidade esquerda, a gente vê a mesma coisa, um tempo de desoclusão muito alto. E a gente partiu para o que eu costumo chamar de refinamento neuromuscular, refinamento oclusal neuromuscular. Né? Por que isso? Porque eu estou me baseando tanto no T-scan, quanto na eletromiografia para fazer o meu ajuste. Eu não estou me baseando em contato oclusal visto no carbono. Tá? E aqui é o resultado após a realização desse refinamento oclusal. A gente vê aqui ó, como o centro de força está muito mais próximo do desejado, ele sai daqui do centro, desse ovinho branco, em direção ao canino, que é o desejado, tá? O tempo de desoclusão já está lá verdinho, então diminuiu, do lado direito. E do lado esquerdo, não diminuiu tanto, tá?
Isso daqui, esse exame foi na primeira sessão da terapia. Eu não faço só um, eu sigo pacientes pelo menos 3 sessões, né? Alguns pacientes que me procuram, que vêm de fora, aí sim a gente faz uma sessão só, mas em geral eu faço no mínimo 3 sessões com acompanhamentos semestrais. E esse daqui é o resultado que a terapia oclusal me deu em relação à musculatura do paciente. Se vocês não estão lembrados, eu vou lembrar. O masseter direito dela pouco funcionava quando ela mordia, na própria oclusão nos dentes. E depois que a gente fez os ajustes, guiado pelo T-scan, guiado pela eletromiografia, a gente conseguiu uma simetria muito maior, né, entre masseteres, e isso é importante. Tá? Esse foi o primeiro caso. Então, todos os casos que eu estou mostrando aqui, pessoal, foram pacientes que é difícil a gente mostrar o resultado clínico, né? Normalmente, eu peço para os pacientes ou escreverem um depoimento, ou me mandar um áudio, ou fazer um vídeo. Nem todo mundo gosta de vídeo, né? Mas essa paciente especificamente tem um vídeo, se a gente tiver tempo eu mostro ele no final, porque é importante lembrar que eu não estou tratando um programa de computador, eu não estou tratando um gráfico de eletromiografia ou um exame do T-scan, eu estou tratando uma pessoa. Então, nada adianta se aqui tiver tudo bem lindo e o paciente continuar com queixo, tá? Então, a avaliação clínica, o feedback do paciente é o que vai comprovar a eficácia do tratamento, tá? Esse segundo caso foi uma paciente já mais idosa. Era uma paciente com 60 e poucos, 63 anos, eu acredito. Dentada. Ela tinha 2 implantes, mas tinha a maioria dos dentes. E ela me procurou porque ela tinha muita dor. E essas queixas, tensão na musculatura, acordava cansada, apertava os dentes. A gente tem aqui o exame da tomografia dela. Do lado esquerdo, a gente vê bem bonitinho a cortical, o formato próximo do arredondado do côndilo. Do lado direito, a gente vê que houve algum processo que alterou essa anatomia. Porém, com estabilidade, porque a gente vê as corticais perfeitamente aqui na tomografia. Tá? Aqui, ó, cortical, 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 formato arredondado do côndilo, dos 2 côndilos, tá? Aqui mostrando a boca aberta, a boca fechada. Agora, essa paciente foi um desafio, particularmente foi um desafio, porque durante o exame, ela conseguia fazer o multibite, né? Para fazer o T-scan dela, a análise oclusal, ela conseguia fazer o multibite, mas ela não conseguia fazer as lateralidades com o sensor na boca. Né? Então, era uma paciente que eu queria tratar, queria ajudar, ela queria receber o tratamento também, mas eu não conseguia examinar as lateralidades dela, os movimentos excursivos, através do T-scan. Tá? Mas no multibite, a gente vê aqui ó, um exemplo bem parecido com aquele primeiro, como existe um desequilíbrio oclusal. Então, ela morde muito mais do lado esquerdo, o verde, do que do lado direito, que está em vermelho. Tá? Essa era a eletromiografia da paciente. Então, mais uma vez, ó, o masseter direito funcionando bem pouquinho. Não é o mesmo exame, pessoal, vocês estão vendo que é diferente, tá? Mas, coincidentemente, o masseter direito era que não estava funcionando bem. E aqui, após um refinamento oclusal, que eu não consegui me guiar através dos movimentos de lateralidade, né? Eu me guiei muito pela a oclusão habitual, pelo multibite, mas a gente conseguiu deixar um equilíbrio próximo do aceitável, você vê aqui que tem 45% a 55%, e uma comprovação a mais que eu tive, que o resultado foi legal,
foi a ativação do músculo masseter direito após esse tratamento. E aqui, ó, o comparativo, ela funcionava dessa forma e a gente entregou funcionando dessa forma. Mais uma vez, o feedback do paciente é sempre importante. Tá? O terceiro caso é um caso interessante, porque essa paciente é uma colega, ela é dentista também, ela é periodontista e implantodontista. E aí ela me procurou porque ela seria submetida a uma cirurgia de enxerto gengival para recobrimento radicular. E a periodontista pediu para eu fazer um ajuste. Então, ela não se queixava de dor, de cansaço, enfim, não era uma paciente que me procurou por queixas articulares, por queixas temporomandibulares, mas sim porque ela queria ser submetida à cirurgia e, né, como existe, né, uma das etiologias para as retrações gengivais seriam os contatos danosos da oclusão, então ela me pediu para fazer esse ajuste. Já? Então, é uma paciente, ela havia sido submetida a uma cirurgia ortognática há 10 anos, ela tinha genesia do 13 e do 23, tá? Isso aqui é pré-molar, transformado em canino. E ela apresentava inúmeras retrações gengivais. Você vê aqui a cicatriz da ortognática dela, ela fez maxila, mandíbula e mento. Então, tem uma oclusão próxima do normal, após a cirurgia, né? Apesar das diversas retrações gengivais, você viu uma bem grandona aqui, a outra aqui. Mas tem uma oclusão próxima do normal. Aqui a radiografia pós-cirurgia ortognática dessa paciente. Ela tinha estabilidade da cirurgia, tranquilo. Essa foi a eletromiografia dela pré, então não tinha nada que chamasse atenção. Você vê que temporal direito e esquerdo funcionam, né, parecidos, masseteres direito e esquerdo também funcionam parecidos. E uma coisa que ela me falou, e que a gente consegue identificar legal aqui com o T-scan, ela disse, olha, eu não tenho contato oclusal no 17. O meu 17 não toca. Eu falei, não toca pela vestibular, mas você não está vendo pela lingual. Né? Então, existem duas formas da gente fazer essa comprovação. Uma delas é pegar uma tira de poliéster, pedir para o paciente morder e puxar. Se travar, é porque está mordendo. E a outra é através do T-scan. E olha aqui que interessante. No 17, não existe contato na vestibular. E está aqui, a gente está vendo clinicamente. Mas existe contato na lingual. A gente não consegue ver, eu consegui identificar pela tira de poliéster e comprovar pelo T-scan. E ela não sabia, ela ficou surpresa. Então, aqui os contatinhos. Outra coisa que chama atenção no exame dela é que quando ela faz lateralidade, você vê que o centro de força vem em direção ao 16. E o 16 é um dos dentes que tem uma grande retração gengival. Né? Então, a gente poderia associar aí o contato oclusal com o surgimento da retração. Bom? Deixa eu ver, aqui foi a lateralidade direita, que eu não estou vendo, pessoal, o número exatamente, mas eu estou vendo o sinal vermelhinho ali. A lateralidade esquerda, que eu não estou vendo também, mas estou vendo que o sinal vermelho está ligado. Então, ela tinha movimentos excursivos ruins. A gente executou o refinamento oclusal e deu nisso. Tempo de desoclusão lá embaixo, do lado direito, do lado esquerdo. Uma guia canina legal aqui, ó, você vê, em direção ao 23. E eu pedi para essa paciente gravar um vídeo para mim, porque como ela é dentista, ela tem uma ideia muito mais refinada, mais rebuscada do que um paciente leigo. Então, ela poderia ajudar, mas ela era muito envergonhada, ela não quis, ela acabou mandando um texto, né, falando que ela não conhecia ninguém que usasse a tecnologia
e que ela não tinha percebido como ela tinha queixas temporomandibulares até eu fazer o procedimento, até eu fazer esse refinamento. Então ela percebeu, olha, eu estou muito melhor, com visão muito melhor, eu sinto o rosto muito mais relaxado. Né? Então ela não percebia como uma queixa, mas o resultado fez ela perceber que estava bem melhor. Tá? E esse último caso é um caso bem interessante, tá? Não trouxe ele na íntegra, mas só para mostrar aquela questão da sensibilidade dentária. Então, esse paciente me procurou, acho que ano passado também, com certeza, porque esse ano a gente está aí na quarentena, estou atendendo pouco. Com queixas articulares, sentia tensão nos músculos, enfim. E eu selecionei ele como um caso para ser submetido à terapia oclusal. E eu fiz o teste da água gelada. Pedi para ele bochechar antes de realizar o refinamento e pedi para bochechar no mesmo dia. Você vê aqui, as imagens são iguais, são 2 vídeos. Ele no mesmo dia, com a mesma roupa, até os fios estavam aqui em cima da mesa, tá? Antes e depois do tratamento, para a gente ver que resultado daria. Oh. Só um minutinho, pessoal. Aqui, ó, bochecho antes do tratamento, 5 segundos. Nada. Não durou nenhum. E aqui o bochecho com a água na mesma temperatura após o tratamento. Né? Parece incrível, a gente acha que isso acontece no estrangeiro. Vídeo que o pessoal de fora mostra, mas está uma comprovação aí que acontece de fato e que até chama a atenção para outra especialidade da odontologia, que eu não faço absolutamente, que é justamente tratamento de sensibilidade, né? Qual é o tratamento corriqueiro? Dessensibilizante, aqueles cremes dentais para sensibilidade, restauração de casos que tem alguma exposição de dentina, enfim. Mas que a gente tem que se alertar que, em alguns casos, a etiologia é totalmente diferente e o tratamento convencional não vai surtir efeito, tá joia? Então, eu queria agradecer aqui aos professores que eu já tive na vida, né, nessa vida da ATM, o professor Learreta, envergonhado para tirar foto, o professor Marcelo Matos, lá da Bahia, que me ensinou muito, juntamente com o professor Learreta. Essa foto daqui, que eu quase não apareci, com o Ben Sutter, quando eu fui para Houston fazer o curso. E aqui o Robert, que também está prestigiando aí essa apresentação. Eu agradeço muito pela presença. E meu muito obrigado. Muito obrigado por vocês ficarem comigo aqui até essa hora. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, a gente está aí para responder, Robson. A gente que agradece. Parabéns pela apresentação. A gente tem, sim, algumas perguntas. Vamos lá. Deixa eu ver a primeira aqui. Aqui, a primeira pergunta é a seguinte. A terapia oclusal é indicada também para dentes rígidos ou somente para restaurações e próteses, para não desgastarmos estrutura mineralizada? Perfeito. E eu acho que existe, eu acho que os colegas vão concordar, que existe meio que um receio na classe em fazer desgastes de esmalte. Poxa, o esmalte não vai se regenerar, se você desgastar já era, né? E com o intuito de tratar esses pacientes, eu absolutamente não tenho receio de realizar o desgaste em esmalte, se for necessário. Obviamente que a gente dá preferência a desgastar dentes restaurados, né? Ou coroas protéticas, enfim. Sempre, se eu tenho um dente superior, um dente inferior, que é rígido, e um dente superior, o oponente, que tem uma restauração, que tem uma coroa, eu vou desgastar o superior, tá? Eu vou poupar o inferior. Mas se for dente rígido com dente rígido, se tiver interferência, eu desgasto.
Tá joia? Logicamente, o paciente precisa estar ciente, precisa ser avisado, existe, né, o termo de consentimento livre esclarecido, que ele tem que estar muito consciente que aquele tipo de tratamento eventualmente pode gerar uma sensibilidade, tá? Mas como vocês viram nesse vídeo aqui, o desgaste em esmalte diminuiu a sensibilidade do paciente absurdamente. Então eu faço, inclusive fiz em mim, sem receio. Ótimo, obrigado. Essa foi a pergunta da doutora Júlia Diniz. Obrigado, doutora Júlia. A Obrigado, Juliana. próxima pergunta, vamos ver aqui, do doutor Marcelo Palincas. Ele perguntou, após quanto tempo do ajuste você observou a melhora funcional do músculo masseter no primeiro caso clínico que você demonstrou? Na hora. Essa avaliação, normalmente, na primeira consulta, eu faço uma anamnese. Se o paciente já tiver os exames, tomografia, ressonância, eu já analiso. E nessa mesma consulta, eu faço a análise oclusal e a eletromiografia. Ponto. Elegendo o paciente para o tratamento, né, através da terapia, refinamento oclusal, eu marco uma segunda consulta, faço os desgastes, os ajustes, né, guiado pela eletromiografia, pelo T-scan, e ao final eu repito, na hora. E na hora eu consigo... O que eu fiz me trouxe para a musculatura. Então é imediato, não preciso esperar. Certo. Vamos ver aqui. Espera aí que eu acho que eu mexi aqui nos slides. Deixa eu voltar só no chat aqui. Pronto. Deixa eu ver as outras. Vários participantes agradecendo, parabenizando pela apresentação. O Dr. Kirsten, ele tinha feito uma recomendação ou uma indicação, uma observação. No primeiro caso, se eu não me engano, foi quando você fez a lateralização do lado direito. Eu acho que era questão de posicionamento do C1, se eu não estou enganado. Se a gente puder voltar ali. Yes. Dr. Kirsten? Yes. So the T-scan doesn't always put the A, B, C, and D lines in the right place because it can be confused by the quadrants. And this is an example of where the D line should be much further to the right, where the red line finally reaches 100% at 4.1 seconds. And you can see this would give you a low D, a low C to D time, which would be an incorrect exclusion time for this person. I can't see the time, 3.51 seconds. It would actually be, no, that's not it. It would be, I'm in the way. Everybody's in the way. Oh, DT should be from 2.5 to 4.1, not 3.5. And this happens a lot. This happens even with short exclusion time. You can misplace the line and get a shorter time that is actually correct. And here's an example of one that says it's 1 second from 2.5 to 3.5. It'd actually be 1.7 seconds about. And this is very important because when you use the T-scan, the timings really matter. And in making it a correct diagnosis, you, the clinician, meaning anyone using a T-scan, has to be able to correct the lines. Yes. Recording. Every recording, the lines require correction. And it can be a small amount, but it's crucial because then you get a false numerical diagnosis if you don't move the lines correctly. Okay. Thank you very much, Dr. Kirsten. Thank you. Thank you for presenting, Armar. It was really a good overview. So thank you. Thank you very much. Deixa eu ver. Temos mais algumas perguntas aqui. A pergunta do Dr. Bruno Vieira. Em geral, o tratamento leva quanto tempo? Já teve algum caso não responsivo? Responso? Uhum. Então,
Em geral, os pacientes têm uma melhora em um curto tempo. A questão de dias, dia ou semanas. A paciente do primeiro caso, por exemplo, eu concluí o tratamento dela, acho que umas 6, 7 horas da noite. E à noite ela já dormiu, já não tinha mais dor, acordou me colocando nas nuvens. Então é muito rápido. Tá? Tive sim tratamento, pacientes que não responderam bem ao tratamento, ou que responderam bem inicialmente, mas que com alguns meses voltaram a ter sintomas. Tá? Esses pacientes, né, eu falo com tranquilidade, foram aqueles muito próximos a mim, e que, tipo, um irmão, a minha própria namorada, posso falar, né, que a gente iniciou o tratamento por ser algo simples e rápido, mas que estaria naquele intervalo, né, no borderline. Poxa, talvez não tenha o resultado duradouro que eu pretendo. E aí eu parti para a segunda opção de tratamento, né, que é seguindo a escola neurofisiológica do professor Garreta, e com resultado bom. Mas sim, e aí você vê que a questão da responsividade ao tratamento vai muito de acordo com o diagnóstico e a seleção precisa do caso. Se você fugir muito do que muito da regra, você tem uma chance maior de errar ou de não ter um resultado legal. Ótimo, ótimo. Vamos ver aqui. Eu acho que foram essas as perguntas. Vários participantes aqui agradecendo, parabenizando pela apresentação. Eu acho que é isso mesmo. Eu queria agradecer novamente, doutor Auremir, pelo seu tempo, pelo tempo de todos os participantes também. Sexta-feira, né, à noite. Mas eu achei uma ótima apresentação. E queria agradecer novamente aí pela sua disponibilidade. Que é isso, Robson, eu que agradeço, né, pelo convite, agradeço aos colegas, amigos, todo mundo que ficou até agora assistindo, ao Robert, que mesmo não entendendo, não dominando a língua latina, está aí presente, dando a sua contribuição. Tá? Ao pessoal da TechScan, ao Dom, pelo convite, enfim, todo mundo, muito obrigado e que tenham todos uma boa noite. Obrigado a todos, uma boa noite. Se tiverem mais alguma dúvida, se precisarem de mais alguma informação, pode entrar em contato com a gente. Se for alguma pergunta mais voltada para a parte clínica, de aplicação, inclusive do TScan, ou de qualquer outra tecnologia, pode passar as perguntas para nós e a gente compartilha aí com o Dr. Auremir também para nos auxiliar nas respostas. Tá bom? Uma boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.